Bora, Fiel, se liga só na coletiva do Dorival Júnior após a vitória do Corinthians 2-0 contra o Grêmio na Neoquímica Arena. Timão agora já fica de olho na pré-Libertadores, brigando ali com o Vasco, quem sabe com vaga direta pela Copa do Brasil. E o Dorival falou sobre o Memphis, sobre o posicionamento dele, que fez gol hoje. Se liga só, tá muito bom essa coletiva, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Energia 97, a terceira vitória de forma consecutiva, feito inédito no Campeonato Brasileiro. Não vencia 3 seguidas desde maio. Mas eu queria falar um pouquinho da intensidade do time do Corinthians no primeiro tempo, teve oportunidade até para ampliar o placar, e nesses jogos antecedendo a grande decisão da Copa do Brasil, a importância de você ter a volta de um Carrídio, tendo mais minutos em campo, com a efetividade do trio Jim e também da consolidação da estrutura defensiva do Corinthians. Esse jogo de hoje e a importância de você ter essa base sólida os jogos antes da decisão da Copa do Brasil. Bem, primeiro que é um dado importante que eu não havia tido desde a minha chegada aqui, tido o elenco todo praticamente à disposição. E isso muito em razão do excelente trabalho desenvolvido pelo Departamento Médico e Físico do clube, que vem nos proporcionando essa possibilidade. No momento mais importante do ano, estarmos ali com um grupo todo ele, se Deus quiser, recuperado, em condições de poderem estar ali à disposição e brigando por suas posições. Eu fico feliz porque eu vinha falando já anteriormente que os resultados não condiziam com aquilo que a equipe vinha apresentando. A nossa posição na tabela incomodava, justamente porque nós havíamos feito bons jogos aqui dentro, nós havíamos feito bons jogos lá fora, e os resultados não acompanhavam aquilo que a equipe produzia. Hoje, mais uma vez, passamos mais uma partida sem tomarmos gol. Se não me falha a memória, são 34 partidas que eu aqui estou, metade delas nós não sofremos gols, e isso daí é um fato importante, independente das alterações que nós temos feito praticamente toda semana. Em momento nenhum eu consegui repetir de uma partida para outra a equipe. Fico feliz com o crescimento que vem tendo, não só os 3 jogadores da frente, mas a grande maioria, e aqueles que não estão atuando, se entregando em treinamento, respeitando o momento da equipe e, acima de tudo, brigando por posições. Eu acho que isso é um fator importante, por isso que eu valorizo muito o que o grupo vem nos entregando, vem procurando, e o nosso posicionamento hoje é um pouco diferente daquilo que nós víamos há um tempo atrás, quando esses resultados não condiziam com o momento da equipe. Por isso que, para mim, incomodava demais. Hoje eu já vejo uma equipe um pouco mais tranquila, equilibrada, com todos os jogadores aí começando a estarem à nossa disposição. Dorival, boa noite. Gabriel Oliveira, do GE, da Globo. Você falou agora, né, sobre o posicionamento. Agora o Corinthians para de olhar um pouco para baixo da tabela e olhar para cima. Aí eu queria que você falasse um pouco de como que vocês estão conversando internamente desse objetivo, né, de eventualmente chegar a Libertadores. Esse é mesmo a meta que vocês definiram? Como é que está esse trabalho de objetivos a partir de agora, desgarrando um pouco da parte de baixo? Obrigado. Eu confesso que nós não tínhamos abordado em momento nenhum essa situação de olharmos à frente. Por quê? Porque era uma situação que incomodava. Era uma situação que nos fazia ter uma preocupação grande em razão do que vinha acontecendo, os resultados não aparecendo e não acompanhavam aquilo que a equipe fazia em campo. É interessante isso, mas é uma realidade porque passamos. Eu acho que agora um pouco diferente, mas nós não temos que mudar nada, que alterarmos nada, nós temos que continuarmos com o nosso comportamento, todo mundo lutando pela posse de bola, pela recuperação, pelo trabalho com ela. Hoje, os nossos melhores momentos foram quando nós saíamos trabalhando bola e nos estabelecíamos no campo ofensivo. Nós pouco sofremos em razão de estarmos bem posicionados. Quando nós queríamos acelerar demais a partida, nós acabávamos tendo algumas dificuldades, porque a transição do Grêmio ela é muito forte, e mesmo assim nós conseguimos estarmos bem posicionados, neutralizando a maioria das jogadas do adversário, e provocando uma situação sempre desconfortável à sua última linha de defesa. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre o retorno do Hugo, né? No treino da última sexta-feira que a imprensa
teve acesso, ele treinou ali com uma proteção no ombro esquerdo, hoje fez uma defesa no primeiro tempo e também sentiu. Eu queria que você falasse sobre como que foi essa conversa para o Hugo e se ele jogou com algum tipo de dor, enfim. Obrigado. Olha, eu acho que não existe jogador que não jogue com algum tipo de dor. É muito difícil que isso aconteça. Agora vai muito da resiliência e da superação do atleta. E isso eu tenho certeza o Hugo tem muito. Até porque você querer jogar, você demonstrar que quer, que gostaria de estar presente, independente da dificuldade e da responsabilidade em relação à sua função e também ao adversário que estaríamos enfrentando, eu acho que isso daí já é um ponto altamente positivo. E realmente, eu ainda duvidava que ele poderia estar em campo. Teve uma evolução muito rápida, se sentia confiante e confortável para estar em campo. Eu acho que nós não podíamos aí contrariar o atleta, ao contrário, se ele nos deu um ok é porque estaria, como esteve, em condições de poder estar em campo. Boa noite, Dorival. Diego Fernandes, Rádio Coringão. Dorival, aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians vem atuando muito bem. Jogou contra o Mirassol muito bem, contra o Atlético Mineiro. Hoje, novamente, jogou muito bem contra o Grêmio. Porém, o mesmo desempenho em casa parece que não se repete fora de casa. Essa semana o Corinthians vai enfrentar o Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques. E depois vai enfrentar novamente aqui na Neoquímica Arena o Ceará. Você acredita que essas atuações, esse jogo que o Corinthians fez hoje, ele consiga repetir em Bragança Paulista? Obrigado. Olha, nós fizemos jogos sim interessantes aí fora, que às vezes os resultados não acontecem e se apaga tudo aquilo que vinha sendo construído. Mas as dificuldades do campeonato são muito altas. Não tem equipe que consiga repetir atuações dentro e fora de casa, raras exceções. Tem acontecido no campeonato, inclusive, muitas surpresas em razão de não acreditarem que determinadas equipes possam tirar ou fazer resultados fora dos seus domínios, mesmo que estejam, às vezes, brigando por uma outra condição na competição um pouco mais abaixo. E eu acho que essas surpresas, elas aconteceram em quantidade. Nenhuma equipe consegue manter uma regularidade, é impossível com essa sequência que nós estamos tendo. Todas as equipes tiveram oscilações, umas um pouco maiores, outras um pouco menores, mas isso vem acontecendo com muita frequência. E o Corinthians, eu acredito que ainda assim tem feito bons jogos aí fora, raras as exceções que nós não tivemos o mesmo desempenho. Nesses que não aconteceram, realmente os resultados geraram um problema muito sério a todos nós. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Hoje, após 6 meses, a torcida organizada do Corinthians pôde voltar ao estádio com instrumentos, com bandeiras. Você em campo e também os jogadores conseguiram sentir a diferença da pressão da torcida hoje e do que vinha sendo nos últimos meses? Obrigado. Olha, independente de instrumentos ou qualquer outra situação, a torcida do Corinthians ela é um diferencial para a equipe. Todos sabem disso, né? Não nos vai em momento nenhum, nos incentivam 90 minutos. Eu acho que muito da nossa recuperação se deve naturalmente a esse apoio que foi dado, o reconhecimento da torcida nos momentos mais complicados e difíceis da nossa equipe no campeonato, e não foram poucos, vocês acompanharam muitos deles. A situação era delicada, graças a Deus, com o trabalho, com dedicação, entrega de todos e principalmente a aceitação daqueles que estavam de fora, acompanhando o que vinha acontecendo, mas não deixando de acreditar que poderia acontecer uma melhora. Eu só espero que a gente continue essa arrancada e busquemos aí pontos importantes para a nossa sequência nos jogos seguintes. Boa noite, Dorival. Érico Magalhães aqui, canal Invasão. Dorival, eu queria entender um pouco, a gente encaminha já para o final da temporada e uma situação muito complicada para o Corinthians em relação à contratação, né? Então, pode ser que não tenha reforços, né? Não tenham reforços. Como que está a transição entre a meninada do Sub-20 ali? A gente vê Dieguinho, a gente vê Kaique, a gente vê André, muitos meninos já treinando, já jogando. Mas qual que é o planejamento? Tem algum outro nome? Como que está esse olhar para a base, pensando em não ter reforços vindo de fora? Obrigado.
Nós não temos ainda um norte, estamos ao aguardo, na expectativa. O presidente nos garantiu que teríamos essa situação solucionada. Nós estamos na espera que isso tudo aconteça. Nós já começamos a programarmos e planejarmos o ano seguinte, é natural. Logicamente que com limitações podemos atacar determinadas situações, não outras, como principalmente no sentido de contratações. Esses garotos estão sendo preparados. Tô muito contente com a evolução de cada um deles. Vem melhorando a cada momento, nos passando uma confiança grande que possamos tê-los em campo. Dentro do possível, que a equipe me permita e me dê essa possibilidade, eu gostaria de estar com mais meninos e tendo um tempo maior com eles em campo. Ainda não foi possível, a nossa situação ainda era muito complicada até essa última semana, que graças a Deus nós conseguimos aí pontos importantes, mas o planejamento vem sendo seguido. Estamos trabalhando com muita dedicação, intensidade, gerando oportunidades, acreditando nesses garotos. Hoje finalizamos a partida aí, se eu não estou enganado, com 4 jogadores das categorias de base, mais alguns que saíram no decorrer da partida. Enfim, eu acho que é um número muito importante para alguns jogadores que estavam bem desacreditados no meio de temporada, que ninguém imaginava que poderiam, de repente, hoje estarem fazendo parte do elenco profissional da nossa equipe. Dorival, aqui Vitor Chicaroli do portal Meu Timão. Me chama a atenção uma situação que vai acontecendo no Corinthians sobre cartões amarelos, né? Esse foi o 6º jogo seguido que o Corinthians teve desfalques por suspensão, seja por terceiro cartão ou por expulsão. E o Corinthians ultrapassou a marca até de 100 cartões na Série A. O que você atribui a essa situação? Se é algo que você debate internamente também para que seja ajustado? Obrigado. É uma equipe que combate muito, é uma equipe que encurta muito, é uma equipe que sofre pouco lá atrás, mas que tem uma agressividade de combate, e isso tudo tem um preço. Você tem que pagar um preço porque você está todo momento tentando agredir, no bom sentido, seu adversário para a retomada de bolas. Não tem como você pedir licença e ir passando e recuperando bolas. Você tem que jogar realmente com encurtamento, com aproximação, diminuindo o espaço, e isso, na grande maioria das vezes, acaba gerando realmente uma situação como essa. A busca por um elenco composto e mais equilibrado é justamente para que nós tenhamos essa possibilidade de estarmos a todo momento mudando. Vocês veem, nessa partida agora nós tínhamos um meio-campo muito leve, um meio-campo que gosta da bola, um meio-campo que procurou botar a bola no chão, que teve algumas dificuldades em alguns momentos, mas que mesmo assim nós sofremos muito pouco em razão da postura que a equipe adota, até porque todos participam da recuperação da bola e é natural que, tendo a posse, gostem de estar com ela ao lado. Não tínhamos Ranieri, não tínhamos Martínez, não tínhamos Bidon, e mesmo assim a equipe manteve uma postura muito agressiva, querendo a bola e ao mesmo tempo tendo um domínio do espaço de campo. Eu acho que esse é o caminho. Agora, você paga um preço em determinados momentos. O número excessivo de cartões, com certeza, é a razão justamente dessa postura que a equipe adquiriu e que tem nos levado aí a resultados importantes. Dorival, boa noite, tudo bem? Eu sei que vocês pensam jogo a jogo, mas a sequência que começou hoje contra o Grêmio e que vai até o jogo contra o São Paulo faz parte de um momento no campeonato que quem vencer ali pode... Vencer significa brigar ou não pelo G7, porque são equipes que estão muito próximas ali na tabela. Qual é a dimensão, a importância desses 4 jogos nessa reta final de campeonato? Obrigada. Foi tudo que nós falamos aí ao longo desses últimos dias, não só dessa semana em especial, mas seriam 4 jogos, 3 deles realizados aqui dentro, com equipes que estão bem próximas, assim como era também com o Vitória, e na partida anterior... Me ajudem aí, antes do Vitória. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, eram equipes que estavam muito próximas, que estavam juntas praticamente, e cada uma lutando a cada rodada por uma condição um pouco melhor. Permanece essa mesma disputa,
teremos esse jogo que será fundamental contra o RB Bragantino fora de casa, e vamos tentar fazer o nosso melhor, buscando aí, se Deus quiser, mais um bom resultado. Dorival, boa noite. Eu costumo falar que você vê o Memphis jogando pelo Corinthians pela televisão, é um jogador. Você vê ele jogando do campo, é outro jogador, porque ele joga muito sem a bola, né? E a televisão mostra o jogador só com a bola. E eu queria que você falasse sobre isso como treinador dele, taticamente, o que ele ajuda o time. Às vezes o atacante não faz gol e é criticado, mas ele faz muitas outras coisas dentro de campo. Então, queria, por favor, que você falasse sobre as funções que ele pode exercer dentro de campo e o que é o Corinthians com e o Corinthians sem o Memphis. Obrigado. É interessante essa pergunta pelo seguinte, o Memphis ele tem uma forma de interpretar jogo que é muito interessante. Parte já da nossa marcação. Ele é um cara que fecha muitos espaços, mesmo que não seja um combate direto, muito agressivo, mas ele conhece muito bem os atalhos, ele fecha muito bem espaços, ele ataca no momento certo, e isso daí dificulta um pouco as saídas adversárias que tenham que usar os lados do campo e não por dentro, o que para a gente tem uma importância muito grande. Sem bola, ele executa uma função muito interessante. É um jogador que ele tanto ataca espaço como ele flutua. Essa percepção é muito dele. Ele tem uma leitura muito interessante. Realmente é um jogador que ele nos entrega coisas muito, muito positivas ao longo de 90 minutos, com ou sem bola. Ele joga muito com aproximação, e isso é um detalhe que nós temos que melhorar. Nós temos que usá-lo muito mais como um pivô, para que possamos ter uma aproximação em cima dele no momento que essa bola chegue. Mesmo que ele esteja marcado, ele gosta de receber essas bolas, e às vezes nós não temos essa confiança de enfiarmos uma bola para um jogador que tem essa característica e que gosta de usá-la. Então nós temos que aproveitá-lo um pouco mais. Se ele apresenta essa possibilidade, nós temos que tentar entender um pouco mais e, acima de tudo, durante os 90 minutos, usarmos um pouco mais desse que é um fator muito positivo do atleta, e que nós temos que ter esse entendimento para que possamos explorar com um pouco mais de resultados. Boa noite, Dorival. João Vitor, tempo de bola. Com a vitória de hoje, o Corinthians chega na terceira vitória seguida em casa no Brasileirão e ainda tem 4 jogos para disputar em casa nesse campeonato. Qual é a importância desses jogos em casa para uma possível vaga na Libertadores e para os jogos decisivos na Copa do Brasil? Fundamentais, assim como será o jogo do meio de semana também. Nós temos que ter consciência que hoje fizemos um grande resultado, ponto, comemoramos ali, vibramos pelo resultado, pela entrega da equipe, acima de tudo porque trabalhou muito, com muita intensidade para querer e se comportar em busca do resultado. Merecemos, na minha opinião, respeitando muito a equipe do Grêmio, que fez um jogo muito justo, sem pontapé, como foi a nossa equipe, um jogo limpo. Eu acho que proporcionamos um espetáculo de qualidade, e agora nós temos que ter consciência que o resultado da quarta-feira ele é ainda mais importante para que nós possamos continuar lutando aí pelos nossos objetivos. Ô Dorival, eu de novo. Você falou da defesa, né? Mais uma partida sem tomar gols, né? E destacou esse dado que é muito interessante mesmo, uma defesa sem ser vazada. E eu queria que você falasse um pouquinho desse esquema que você tem montado aí com 3 defensores, né? Optando pelo uso do Angeleri, usando o Choca em vez do André Ramalho, mesmo com ele recuperado. Enfim, contar um pouquinho de como que você vê essa defesa atuando e por que dessas opções aí de 3 zagueiros, Angeleri e essa mudança na zaga. Obrigado. Bom, eu acho que é uma função que você pode ter alternâncias dentro da partida. Então, o que nós trabalhamos ali é justamente algumas variações que possam ser executadas por jogadores que tenham esse perfil. Por exemplo, quando eu tenho o Fabrício pelo lado do campo, eu posso adiantar o Bidu como, digamos, como um atacante, um ponta pelo lado, que ele tem essa característica, eu posso colocá-lo um pouco mais por dentro, para que o Fabrício possa ser esse homem de saída, esse lateral, especificamente.
Quando não, dentro de uma necessidade, e hoje o Grêmio tinha uma transição muito forte com o Alisson pelo lado, e isso daí sempre foi muito bem explorado pela equipe do Grêmio. Tanto é que, para mim, o Angileri foi um jogador muito importante, porque ele não proporcionou e não permitiu nenhuma situação que se consumasse pelos lados do campo. Ele fez uma marcação impecável em cima do Alisson, e era o jogador de saída de bola. Bidu abaixava, ou baixava um pouco mais, gerando uma dificuldade muito grande, porque o lateral não se expunha, ele não vinha para abordar, e isso daí criava uma situação de dificuldade para a equipe adversária. Então, nós tínhamos saída de bola ao mesmo tempo em que estávamos muito bem posicionados em relação ao nosso sistema defensivo. Eu acho que é isso que nós queremos ao longo da partida. Já fizemos isso com o Ranieri, já fizemos isso com 3 zagueiros, já fizemos isso, se não me falha a memória, com o Hugo, correto? Enfim, nós já tivemos com o próprio Mateuzinho, segurando o Mateus quando uma necessidade, tendo um jogador um pouco mais aberto pelo lado do campo. Isso são alternâncias que você provoca na partida. Quando não, ali um simples sinal, você altera por completo o nosso sistema, justamente pela ambientação que os jogadores tiveram e pelo entendimento que eles já possuem daquilo que a gente queira. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Bom, é isso aí, fiel coletiva do Dorival Júnior, esclarecendo alguns pontos com relação ao time do Corinthians. Já a 3ª vitória consecutiva sem sofrer gols, cara. Cara, ele tá conseguindo encaixar essa defesa que é ruim, né? Mas ele tá tirando. Claro que teve jogo que ele colocou o Kaká. Naquele jogo contra o Internacional, o Kaká fez aquela besteira. Mas ele tá conseguindo dar um jeito ali no sistema defensivo. Hoje entrou com 3 zagueiros. Claro, o Angileri ali, né? Um zagueiro / lateral. Tinha hora que o Bidu fazia quase uma ponta ali. O Angileri avançava também para cruzar algumas bolas. Mas, cara, muito bom. Gosto desse 3-5-2 aí. Um lateral de ofício ali para poder realmente também avançar junto com o outro lateral. Já que a gente não tem pontas no Corinthians. Então, cara, vitória importantíssima. Eu acertei o placar, falei que ia ser 2-0 e foi 2-0. Só errei quem ia fazer os gols, mas não tem problema. Não importa vencer. Quarta-feira tem o Bragantino, Red Bull Bragantino. E contra a gente vira o Real Madrid, cara. O Bragantino tá perdendo de todo mundo aí. Tomando um pau de todo mundo. Chega contra o Corinthians, os caras se transformam. Os caras mudam técnico, muda esquema tático. Vocês vão ver quarta-feira o inferno que vai ser o Corinthians contra o Bragantino lá fora de casa. Vocês vão ver, se liga só, não vai ser moleza não, cara. Não vai ser moleza. Contra os outros times, pode ser que eles deem moleza, mas contra a gente. E depois tem o Ceará no outro domingo. Aí vai ter uma pausa para a data FIFA de novo. Aí a gente pega o São Paulo numa quarta-feira, 10 dias depois. Em casa também. Então dá pra gente, cara, nesses próximos 3 jogos, eu vou chutar aqui talvez um empatezinho fora de casa, ele tá bom. Claro que eu sempre chuto vitória, mas um empate contra o Red Bull Bragantino e também vitória contra o Ceará e São Paulo 6 pontos. Então a gente fica tranquilinho no campeonato. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.